Você já reparou que o seu cachorro parece entender tudo o que você fala? Às vezes basta você dizer, vamos passear, e ele sai correndo para a porta. Mas tem hora que você fala o nome dele baixinho lá do outro cômodo, e ele aparece com o rabinho abanando como se tivesse ouvido a palavra mais bonita do mundo. Mas e se eu te dissesse que o seu cachorro realmente entende muito mais do que você imagina? Não, não é mito. A ciência já comprovou que os cães entendem palavras, tons e até emoções humanas. E o mais incrível, eles aprendem a ler a sua voz como se fosse uma música, e cada nota, cada entonação tem um significado diferente para eles. Então, antes da gente continuar, curte esse vídeo e salva para assistir depois, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar para sempre a forma como você fala com o seu cachorro. Agora pensa comigo, quando você fala com o seu cachorro, ele te olha com aquele olhar curioso, a cabeça inclinada para o lado, como se realmente estivesse tentando compreender cada sílaba. E sim, ele está, porque para ele a sua voz é o som mais importante do mundo. Veterinários e especialistas em comportamento canino explicam que o cachorro associa o som das palavras às emoções e ações. Por exemplo, quando você fala passear com um tom de empolgação, o cérebro dele registra não apenas o som, mas o sentimento que vem junto. Ele entende o contexto, o seu corpo, o tom e a frequência da sua voz. É como se ele dissesse, eu não entendo todas as palavras, mas eu entendo você, e isso é poderoso. Porque os cães foram os primeiros animais a desenvolver uma habilidade única, entender a linguagem emocional dos humanos. Eles não falam, mas são especialistas em ler as pessoas. Por isso, às vezes, você pode dizer uma palavra que ele nunca ouviu, mas se o tom for carinhoso, ele vai balançar o rabo e se aproximar. Agora, se o tom for bravo, ele vai se encolher, mesmo sem entender o significado literal. É exatamente isso que os veterinários chamam de leitura emocional da fala. O cachorro escuta as vibrações, sente a energia e entende o que o seu coração está dizendo, mesmo quando a boca diz outra coisa. Estudos feitos na Universidade Eötvös-Loránd, na Hungria, mostraram que os cães processam a linguagem humana de forma parecida com o cérebro humano. Eles usam o hemisfério esquerdo para reconhecer as palavras e o hemisfério direito para interpretar o tom de voz. Ou seja, quando você fala muito bem, com alegria, ele entende as duas coisas, o som e o sentimento. E quando você fala vem cá, num tom amoroso, o cérebro dele aciona a área de recompensa, a mesma que se ativa quando ele ganha um petisco. Mas quando você grita ou fala com impaciência, o corpo dele sente o impacto. O batimento cardíaco acelera, as pupilas dilatam e o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta. Por isso, o tom da sua voz tem tanto poder sobre ele. Você pode acalmar ou assustar dependendo da forma como fala. E o mais bonito é que o cachorro guarda o som da sua voz dentro da memória afetiva. Sim, ele reconhece você pelo som, mesmo de longe. Se você chegar em casa e disser, oi meu amor, ele não precisa te ver para saber que é você. O som ativa lembranças boas, memórias de carinho, passeios, brincadeiras. E o cérebro dele reage como se fosse um abraço invisível. Por isso, muitas vezes, quando o dono fala com ele ao telefone ou por vídeo, o cachorro reconhece a voz, mas fica confuso porque não sente o cheiro. É o cérebro dele dizendo, eu conheço essa voz, mas cadê o meu humano? Esse é o poder da sua fala sobre ele. Mas aqui vai algo que poucos tutores sabem. O cachorro não entende frases longas, ele entende palavras-chave e padrões emocionais. Então, quando você fala, meu amor, vem aqui que a gente vai passear, ele ignora quase tudo, menos o vem e o passear. O resto é música de fundo, mas o seu tom, o ritmo e o sorriso mudam tudo. Se você fala com amor, ele sente. Se você fala com raiva, ele também sente. É por isso que os especialistas dizem que o cachorro escuta o coração do dono, não as palavras. E, na verdade, isso explica por que eles parecem entender o que está acontecendo, mesmo sem você falar nada. Se você chega triste, ele sente. Se você chega feliz, ele sente também. O tom da sua voz é apenas o reflexo do que ele já percebeu pelo seu cheiro, postura e energia. E quer saber o que é mais impressionante? Os cães sabem quando você está mentindo. Sim, eles conseguem perceber a diferença entre o que você fala e o que sente. Se você diz tá tudo bem com o tom tenso, ele não acredita. Ele sabe que não está. E é nesse momento que ele vem até você, encosta o corpo e tenta te acalmar. Porque para ele, o seu bem-estar é a coisa mais importante do mundo.
Essa capacidade de leitura emocional é o que faz o cachorro ser chamado de espelho do dono. Ele não copia o comportamento, ele reflete o estado emocional. E tudo começa na voz. A forma como você fala com ele molda a forma como ele vê o mundo. Se a sua voz é calma e amorosa, ele se torna confiante e tranquilo. Mas se é tensa ou impaciente, ele vive em alerta, achando que precisa se proteger. Agora pensa, quantas vezes você já viu o seu cachorro reagir só ao ouvir o seu nome? O som da voz humana, especialmente a do dono, ativa as áreas de prazer no cérebro dele. É como se cada palavra sua fosse uma dose de amor puro. Então, da próxima vez que você falar com o seu cachorro, lembre-se, ele entende mais do que palavras. Ele entende a intenção, o tom e o sentimento que vem junto com elas. Agora que você já sabe que o seu cachorro entende mais do que palavras, chegou a hora de aprender como usar a sua voz para se comunicar com ele da forma certa. E sim, isso pode transformar completamente o comportamento e o bem-estar emocional do seu pet. Veterinários e adestradores afirmam que a voz é uma das ferramentas mais poderosas na relação entre cão e humano. Ela pode ensinar, confortar, corrigir e até curar, mas o segredo está em como você fala, não no que você diz. Os especialistas chamam isso de comunicação afetiva. É quando o tutor usa o tom, o ritmo e a intenção da voz para se conectar emocionalmente com o animal. Por exemplo, um tom calmo e suave transmite segurança. Um tom firme, mas não agressivo, transmite liderança. Já o tom nervoso ou impaciente causa confusão e medo. E é justamente aí que muitos donos erram sem perceber. Quando você grita, o cachorro não entende as palavras, mas entende o descontrole. Para ele, se o líder está nervoso, é porque algo ruim está acontecendo, e ele também entra em estado de alerta. Por isso, os veterinários sempre orientam: nunca eduque o cachorro com raiva. Fale baixo, mas com firmeza. Mostre calma, mesmo quando precisar corrigir, porque o tom da sua voz ensina mais do que qualquer comando. Agora, sabe aquela voz engraçada que você faz quando fala "quem é o neném mais lindo do mundo"? Pois é, ela tem um efeito real sobre o cérebro do cachorro. Pesquisas mostram que o tom agudo e carinhoso, conhecido como Dog Directed Speech, ativa as áreas de prazer e atenção no cérebro dele. É o equivalente a um elogio em forma de som. Ele entende que aquele tom significa amor, segurança e alegria. Mas quando você usa um tom neutro, ele tende a ignorar. É por isso que às vezes você chama e ele não vem. Não é teimosia, é percepção emocional. Ele sente quando o chamado vem de verdade e responde ao sentimento, não ao som. Veterinários também destacam que a consistência é essencial. Usar sempre o mesmo tom e as mesmas palavras ajuda o cachorro a compreender mais rápido. Por exemplo, se você usa "vem hoje, aqui, amanhã" e "chega no outro dia", ele se confunde. Mas se você sempre usa o mesmo comando, com o mesmo tom, ele aprende a associar a palavra à ação. O cérebro dele funciona por repetição e emoção, não por lógica. E existe um truque poderoso que poucos tutores conhecem: o sorriso na voz. Sim, o cachorro consegue ouvir quando você está sorrindo, mesmo que ele não te veja. O sorriso muda a vibração da voz, e ele percebe isso. Quando você fala com alegria, a voz se abre e o cachorro sente segurança. É por isso que quando você chega em casa e fala "Oi, meu amor", ele já se transforma. O som é familiar, carinhoso e cheio de boas lembranças. Agora, se você quer criar uma conexão ainda mais forte com o seu cachorro, existe uma prática simples e poderosa: falar com ele todos os dias, olhando nos olhos. Parece algo pequeno, mas para ele é gigantesco. O contato visual libera ocitocina nos dois corpos, o mesmo hormônio do amor que mãe e filho sentem durante o contato. Isso reforça o vínculo e cria uma relação de confiança profunda. Os veterinários comportamentalistas explicam que cães que recebem atenção verbal positiva têm menor nível de estresse, maior expectativa de vida e comportamento mais equilibrado, porque para eles ser ouvido é o mesmo que ser amado. Mas aqui vai um alerta importante: evite falar com raiva ou ironia, mesmo quando estiver brincando. O cachorro não entende sarcasmo. Se você diz "ah, que beleza, sujou tudo de novo", ele não entende a ironia, só o tom irritado. E isso o deixa confuso e inseguro. Por isso, se quiser corrigir, faça com voz baixa, firme e neutra. E depois, compense com uma palavra de carinho quando ele fizer algo certo. O cérebro dele grava com mais força o elogio do que a bronca.
Outro ponto essencial é o uso do nome. O nome do cachorro é a âncora emocional dele. Quando você o chama com carinho, o cérebro dele ativa o circuito da recompensa. Ele sabe que algo bom está vindo. Carinho, atenção ou apenas o som da sua voz. Mas se o nome for usado só para bronca, ele passa a associar o próprio nome ao medo. Então, sempre que possível, use o nome com amor. Chame-o só para dizer, tá tudo bem. Esses pequenos gestos fortalecem o vínculo e criam confiança verdadeira. E sabe o que é mais emocionante em tudo isso? Quando você fala com o seu cachorro, ele não escuta apenas a voz. Ele escuta a alma. O tom, o ritmo e até o silêncio carregam significado. E mesmo quando você não fala nada, ele entende. Porque a linguagem do amor não precisa de tradução. É por isso que, quando você conversa com ele, ele te olha tão profundamente. Ele não está tentando decifrar palavras, está tentando te sentir. E nesse olhar, ele encontra o que precisa: segurança, pertencimento e paz. Então, da próxima vez que você falar com o seu cachorro, faça isso com o coração aberto. Porque para ele, cada palavra sua é uma melodia. E a sua voz é a trilha sonora da vida dele. E lembra, ele pode não entender todas as palavras, mas entende tudo o que importa. Agora comenta o nome do seu pet e compartilha esse vídeo com quem ama os animais. E se quiser continuar entendendo o que os gestos do seu cachorro realmente significam, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. A gente se encontra lá.